Olá, crianças, boa tarde. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Continuação do tema, do capítulo 6, comidas daqui e de lá. Hoje nós vamos utilizar o livro de atividades, certo? E para a agenda de hoje, do dia 14, livro de atividades, volume 2, páginas 25 a 28. Nós vamos fazer aqui uma revisão, das atividades anteriores que a gente já trabalhou, ok? Revisão sobre texto, cardápio, acentuação das oxítonas e flexão em gênero e número, certo? Então, na primeira atividade, da página 25 e 26, vem trazendo um texto para a gente fazer uma interpretação de texto. E esse texto se chama cardápio. Nós já trabalhamos e vamos ver novamente, ok? Aqui nós temos um cardápio, e ele vem trazendo aqui algumas divisões. A gente percebe aqui algumas divisões neste texto. Esse texto ele é composto por imagens, e por textos escritos. Então, a gente precisa fazer uma interpretação de todo o conteúdo, tá? Nós temos aqui o título, Cardápio nordestino. Tia Michele, como que eu sei que é o título? O título, geralmente, ele vem, em destaque. Vem logo acima do texto, em destaque, em caixa alta, negrito, certo? Ele vem se destacando para chamar a atenção do leitor. E logo em seguida vem o texto, o conteúdo do texto, No caso aqui ele é dividido em algumas partes, como entrada, prato principal e sobremesa, Entrada, cuscuz, prato principal do cardápio, vatapá de camarão. E nós temos aqui a sobremesa, bolo de aipim, cocada de forno com sorvete de baunilha. E aqui as imagens, dos produtos. Aqui o cuscuz, aqui o vatapá com camarão, o bolo. E aqui a cocada de forno com sorvete, ok? Tia Michele vai ensinar vocês hoje a encontrar as respostas no texto, tá? Então, não vou apresentar aqui as perguntas, não. Tia Michele vai fazer a leitura das perguntas e nós vamos aqui juntos encontrar no texto, ok? E a primeira pergunta é a seguinte: releia o título do cardápio. O que esse título indica? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui o título. Primeira coisa é encontrar o título, A Michelle já mostrou para vocês aqui, vou mostrar novamente. Encontramos aqui o título, cardápio nordestino, certo? E aí, o que esse título indica? Ele indica, pratos típicos do Nordeste do Brasil. Então, ele está indicando aqui os pratos típicos do Nordeste do Brasil, por isso se chama cardápio nordestino, tá bom? Próxima pergunta. Que prato é servido de entrada? Então, nós vemos aqui, a primeira etapa do texto vem falando da entrada. A entrada ela é servida logo quando o cliente chega, no restaurante. A entrada ela é servida, para abrir o apetite para os próximos pratos. Então, nós temos aqui de entrada o cuscuz, ok? Qual é o prato principal? Está escrito aqui na próxima etapa do nosso cardápio. Prato principal, vatapá de camarão. E próxima pergunta, quais são as opções de sobremesa? Então, temos aqui embaixo do nosso cardápio os tipos de sobremesa: bolo de aipim, cocada de forno com sorvete de baunilha. Pronto, respondemos essas questões, vimos aqui no cardápio, observamos as imagens e fizemos a leitura do texto escrito também, ok? Vamos para as próximas questões. Você já comeu algum prato descrito nesse cardápio?
Bom, aqui é uma resposta pessoal, né? Então, você vai escrever aqui se sim ou não, se algum desses produtos aqui você já experimentou, já comeu, você vai escrever aqui nesta questão. Próxima questão. De qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico? Bom, nesta página vem mostrando aqui a história, né? Curiosidade sobre o vatapá e também sobre o cuscuz, certo? Vamos fazer a leitura aqui junto com a tia Michelle. Acompanhe aí no livro de atividades de vocês ou aqui na imagem, tá bom? O vatapá é um prato típico da cozinha da Bahia, também é popular no Amazonas, no Amapá e no Pará, onde a receita sofre variações. Tia Michele, o que é variações? Variações quer dizer que esta receita sofre algumas mudanças, como a ausência de amendoim e de outros ingredientes comuns na versão tradicional. Então, nós temos aqui o vatapá na versão tradicional, certo? E aí, de acordo com a cultura, né, de cada lugar, de cada estado, esta receita ela pode ter variações, ela pode ter mudanças em alguns ingredientes. Tira o ingrediente ou coloca outros tipos de ingredientes. Então, essa versão ela pode ser alterada de acordo com a região, tá bom? Continuando aqui no texto. De acordo com o pesquisador Luiz da Câmara Cascudo, quem trouxe o cuscuz para o Brasil foram os portugueses, no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz havia muitos e muitos anos. A base do cuscuz é uma mistura feita de alguns tipos de farinha com água ou leite. A ela podem ser acrescidos, acrescido quer dizer colocado, tá? Outros ingredientes, como sardinha, legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel e açúcar. O cuscuz paulista é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes adicionais são muitos, como ervilhas, sardinhas, camarões, ovos, cebola, palmito, azeitonas, etc. O fundamental é um tempero chamado coloral, que dá a cor avermelhada, característica ao prato. Então, tranquilo, fizemos a leitura do texto. É importante, terceiro ano, fazer a leitura também das referências, tá? Vem logo aqui abaixo do texto, tá? Todo texto ele vem com uma referência. Referência é o quê, tia Michele? Vem escrito da onde esse texto foi retirado, tá? Então, quando vocês fazem a leitura de um texto, é fundamental fazer a leitura da referência para vocês saberem da onde vem esse texto. Esse texto ele é o quê? Ele é uma história, né? É um texto jornalístico? Da onde ele foi tirado? De um livro? De algum site? Ok? Quem escreveu o texto? Tudo aqui nas referências. Então, vamos lá. No vatapá, vem escrito assim na referência. Vatapá, receita, curiosidades e história. Disponível em http://receitanamesa.ig.com.br. Então aqui a gente já identificou que essa receita ela foi retirada de um site, né? Por conta deste endereço aqui. Então ela foi retirada de um site, ok? Título, né? Vatapá, receitas e curiosidades e história. Saladas e molho, acompanhamentos, / 2016. Então, esse texto ele foi criado em 2016, no dia 31 do mês 10 de 2016, ok? Acesso. O acesso aqui foi em 14 de maio de 2019.
Quer dizer que esse texto aqui foi retirado e colocado aqui para a gente fazer a leitura no dia 14 de maio de 2019. E ele foi criado em 2016, certo? Cuscuz. Disponível em https://escola.britanica.com.br. Então, aqui também mostra que esse texto ele foi tirado também, foi retirado de um site, né, de um artigo. O acesso foi em 15 de maio de 2019, quer dizer que foi retirado esse texto aqui de lá daquele site, né, foi acessado, né, nesse dia, 15 de maio de 2019. Tá vendo como é importante? Então, nós já sabemos que foi tirado de um site, ok? Vamos para as questões agora? Questão de número 13. De qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico? É um prato típico. Vem logo aqui no começo, né? Nós não fizemos a leitura, aqui fala do vatapá e aqui fala do cuscuz. O vatapá é um prato típico da cozinha baiana, ó, da Bahia, ok? Então, o vatapá é um prato típico da cozinha da Bahia. Então, a resposta aqui é Bahia, da Bahia, ok? Aqui é a resposta. Atividade 14. Qual é a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista? Então, nós sabemos que o texto sobre cuscuz está aqui embaixo, né? Que nós já fizemos a leitura, está aqui na referência, que é cuscuz. Então, nós vamos fazer a leitura e encontrar a resposta aqui, certo? Qual é a diferença do cuscuz tradicional para o cuscuz paulista? Vamos lá. De acordo com o pesquisador Luiz Câmara Cascudo, quem trouxe o cuscuz para o Brasil foram os portugueses no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz havia muitos e muitos anos. Não está falando aqui, né, da diferença. Aqui está falando, está introduzindo, né, o texto cuscuz, falando que foi o pesquisador, né, falando quem trouxe o cuscuz para o Brasil. Então, aqui vem falando da história. A base do cuscuz, olha a palavra-chave aqui, base do cuscuz, é uma mistura feita de algum tipo de farinha com água. Então, aqui está a receita tradicional. Base do cuscuz é uma farinha com água ou leite, né? Com água ou leite. E ela pode ser acrescidos, tá? A resposta está aqui, ó, do tradicional. Também pode ser acrescidos com outros ingredientes, como sardinha, legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel, ok? Então, nós falamos aqui do cuscuz tradicional. Vamos continuando aqui no texto. Precisamos descobrir onde está o do paulista. O cuscuz paulista está aqui também. Ele é feito, olha a diferença aqui, ó, é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes adicionais são muitos, como ervilha, sardinhas, camarões, ovos, cebola, palmito, azeitonas, etc. O fundamental é um tempero chamado coloral, que dá a cor avermelhada, característica ao prato, ok? Nós encontramos aqui a diferença, né? A diferença entre o cuscuz tradicional, né? Feito com algum tipo de farinha com água ou leite, né? Que podem ser acrescidos de outros ingredientes. E vimos aqui embaixo o cuscuz paulista, que é feito de farinha, feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Tá? E tem aqui os ingredientes adicionais, que são muitos, certo? Então, encontramos a resposta da atividade 14 bem aqui embaixo, tá bom? Diferença de um para o outro. Vamos para a atividade seguinte agora, crianças. Página 27 vem falando sobre a acentuação das oxítonas, né?
Palavras oxítonas. Michele, quais são as palavras oxítonas? São aquelas palavras cujo a última sílaba, o último som é a sílaba tônica, certo? Quando na palavra a sílaba tônica for a última sílaba, nós chamamos de oxítonas. E essas palavras oxítonas, elas podem ter acento ou não, certo? Então vamos aqui. Palavras oxítonas são palavras que têm a última sílaba da palavra como sílaba tônica. O que é sílaba tônica, tia Michele? Sílaba tônica é aquela sílaba que tem o som mais forte na palavra. Quando você fala a palavra, uma sílaba, ela vai se destacar, ela vai ter uma intensidade no som. Então, esta é a sílaba tônica. E no caso aqui, ela é uma oxítona, porque a sílaba tônica da palavra é a última. Então, ela é uma oxítona, ok? A acentuação das oxítonas. Quando as últimas sílabas recebem acentuação gráfica. Então, existem palavras oxítonas que recebem acentuação e existem palavras oxítonas que não recebem acentuação, tá bom? Exemplo aqui das palavras acentuadas. Amém, última sílaba tônica, então ela é uma oxítona e tem acento agudo. Giló, última sílaba tônica, acento agudo. Português, última sílaba aqui, ela é tônica e ela recebe o acento aqui circunflexo, tá? Também, última sílaba tônica e recebe aqui o acento agudo. Acento agudo é aquele que, quando você coloca ali na vogal, ele vai apresentar um som aberto, né? Tá bom? Acento agudo, este aqui que nós já aprendemos, e acento circunflexo, este aqui, ok? Página 27, nós vamos para a correção. Acentuação das oxítonas. Vamos lá. Atividade número 15. Observe a acentuação gráfica no grupo de palavras a seguir e depois responda ao que se pede. Então, nós temos aqui um grupo de palavras. Paraná, até, avó, boné, armazém e parabéns. Letra A. O que há em comum em todas as palavras? Então, observando aqui todas as palavras, a primeira coisa que a gente observa que tem em comum são os acentos, né? Acentos na última sílaba, ok? Aqui, ó, Paraná, acento na última sílaba. Até, avó, acento na última sílaba. Boné, armazém e parabéns, acento na última sílaba, né? No último som da palavra, ok? Então, o que há em comum agora foi. Todas são acentuadas na última sílaba. Então, se todas são acentuadas na última sílaba, todas elas são oxítonas, certo? Palavras que têm a última sílaba tônica são classificadas como, o Michele já falou, né? Oxítonas. Letra C. Complete as lacunas com as informações do quadro para relembrar a regra de acentuação usada nesse grupo de palavras. Então, vamos lá. Vocês vão completar aqui essa frase. S, quando acrescentarmos o S, a palavra fica no plural. Em, ens, oxítonos, a, e, o. Vamos completar? Acentuam-se as palavras oxítonas, terminadas em a, e, o, seguidas ou não de S, né? Plural. Além das terminadas em e ens, ok? Continuação. Na página 27, acentuação das oxítonas. Atividade 16. Acentue as palavras a seguir e depois copie-as na coluna adequada. Atenção! Nem todas essas
oxítonas recebem acento. Recebem um acento, né? Lembra que a tia Michelle falou lá anteriormente, né? Existem palavras oxítonas que são acentuadas, né? Tem a última sílaba tônica, são acentuadas. E existem palavras oxítonas que têm a última sílaba tônica, né? Oxítona, porém não é acentuada. Vamos ver aqui alguns exemplos. No quadro aqui está pedindo para você colocar somente as palavras que têm o acento agudo. E aqui, somente as palavras que têm o acento circunflexo. Urubu. Urubu não tem acento, tá? A última sílaba é a sílaba tônica, é uma oxítona, porém não tem acento, tá bom? Dominó tem acento. Ó, quando a gente tem aqui acento agudo, o som da letra O vai ficar aberto. Não vai ficar O, vai ficar O, som aberto, porque a gente coloca aqui no dominó o acento agudo, tá? Se eu não colocar o acento agudo aqui, vai ficar dominô, tá bom? Matinê, acento circunflexo. Maracujá, olha aqui o som aberto no já. Maracujá. Então, acento aqui no A, som aberto. Você tem acento circunflexo. Café tem acento agudo. Fé, som aberto, certo? Jacu não tem acento. Tatu não tem acento. Aqui pode receber o acento circunflexo ou pode receber também o acento agudo, que vai ficar da seguinte maneira. Avó, acento agudo, som aberto. Então, nós vamos colocar aqui. Avô, acento circunflexo. Abacaxi não tem acento. Em inglês tem acento circunflexo. Então, vai ficar da seguinte maneira. Dominó, maracujá, café, avó, acento agudo. Aonde tiver o acento agudo, no caso aqui, deixa o som das vogais aberto, tá bom? Som aberto. Acento circunflexo. Matinê, você, avô, inglês, ok? Certo? Vamos para a página seguinte, a outra atividade, página 28. Vamos fazer a correção, porém, de um outro tema. Flexão em gênero e número do substantivo. O substantivo pode se flexionar em gênero, né? Feminino, masculino, ou em número, passar do singular para o plural. Vamos lembrar aqui o que é substantivo. Substantivos são as palavras que dão nomes a objetos, a seres, certo? Nomes de rua, nome de cidade, nome de país, ok? Então, substantivo é isso, são palavras que dão nomes a objetos, seres. E ele pode flexionar em gênero feminino e masculino. Por exemplo, menino, menina, ok? Masculino, feminino. Banana é uma palavra que está no feminino, ok? Quando a gente fala banana, nós falamos a banana. Então, está no gênero feminino, ok? E aí, flexão em número, singular e plural. Quando a gente fala banana, quer dizer uma banana, está no singular. Agora, se nós temos mais de uma banana, nós falamos as bananas, certo? Então, flexão aqui de número. Observe, atenção! Se muda o substantivo em uma frase, por consequência, mudamos outras palavras, tá? Algumas outras palavras numa frase. Atividade 17. Leia alguns benefícios do consumo da laranja. Letra A. A laranja consumida todos os dias reduz o risco de formação de pedras no rins. Letra B. A laranja apresenta inúmeros benefícios.
sendo que o mais conhecido é a absorção de vitamina C. Atividade aqui 18, vamos ver o que está pedindo, né, nesta atividade. Como ficariam as frases da atividade anterior se as palavras em destaque estivessem no plural? Então, quais são as palavras de destaque aqui? Laranja. Laranja na letra A, laranja na letra B. São as palavras em destaque. Essas palavras da letra A e da letra B são chamadas de substantivo, né? Então, substantivo laranja, substantivo aqui letra B, substantivo laranja. Pediu para colocar no plural. Então, laranjas. A gente acrescenta aqui o S na laranja para o substantivo ficar no plural. Consequentemente, crianças, quando eu mudo aqui o substantivo do singular para o plural, eu vou ter que mudar algumas palavras, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira a letra A. Letra A, mudei aqui, coloquei aqui laranjas, acrescentei aqui a letra S no substantivo laranja, passou para laranjas. Então, quando eu vou fazer aqui esta mudança, quando eu mudo o substantivo, eu preciso mudar esta palavra anterior. Então, aqui não vai ficar a laranjas. Não vai ficar, não pode, né? A laranjas. Fica sem coerência a frase, né? Sem concordância, fica sem sentido. Então, a frase, ela precisa ter sentido, ela precisa ter uma concordância, né? Então, nós precisamos trocar aqui também. Então, fica da seguinte maneira: as laranjas, ok? As laranjas. Consumidas. Aqui também a gente muda, tá vendo? Consumida, nós passamos para consumidas, certo? Porque a palavra consumidas está aqui acompanhando o substantivo, né? Que mudou, passou do singular para o plural. Então, eu preciso mudar aqui também, que está falando do substantivo. Então, as laranjas consumidas todos os dias reduzem. Eu também vou mudar aqui. Estava aqui escrito reduz. Então, nós vamos mudar aqui também. Reduzem o risco de formação de pedras no rins, certo? Então, mudamos essas palavras aqui porque mudamos o substantivo, né? Então, as outras também precisam ser alteradas, tá bom? Letra B. Como vai ficar a frase na letra B? Mudando aqui, né? O substantivo, passando do singular para o plural. Vamos ver aqui. A laranja. Então, aqui é a mesma coisa, né? Se eu mudei o substantivo aqui, tirei do singular e passei para o plural, fica laranjas. Então, eu vou mudar a palavra anterior para as laranjas. Apresentam. Também vou mudar, aqui em cima está apresenta. Então, apresentam inúmeros benefícios, vírgula, sendo que o mais conhecido é a absorção de vitamina C. Então, aqui nós mudamos a palavra anterior, tiramos de a para as, e a palavra seguinte do substantivo, apresentam inúmeros benefícios, ok? Então, vamos lembrar. Se você mudou o substantivo, tirou do singular, passou para o plural em uma frase, algumas outras palavras também serão mudadas, certo? Página seguinte agora. Continuando, né? Aqui está falando sobre a acentuação das oxítonas, mas a Michelle vai tirar aqui porque não é, tá? Aqui é continuação sobre flexão em gênero e número. Atividade 19. Assinale a alternativa que contém somente substantivos
que apresentam uma única forma para o singular e para o plural. A resposta daqui correta é a terceira, tá? Vírus, lápis, ônibus e atlas, ok? Atividade seguinte. Então, nós terminamos aqui as nossas atividades, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Das atividades, tirado todas as dúvidas, né? Corrigido as atividades, tá bom? E eu desejo para vocês um ótimo dia. Até a próxima aula.